Atitude Popular. Sua rádio com atitude. A Rádio Atitude Popular está sorteando mais um celular Xiaomi de 128 GB novinho e pode ser seu. Esse vai ser o terceiro sorteio e já está bem aí. Para participar, compre agora mesmo um ponto no valor de R$50 cada. Envie uma mensagem via WhatsApp para 85 99662 2120 e garanta a sua participação. 85 99662 2120. Nós precisamos do seu apoio para a Rádio Atitude Popular continuar sendo a rádio dos movimentos sociais. Comitê Popular pela democracia, Comitê Popular pela democracia. Café com Democracia. Um programa da Rede de Comitês Populares pela Democracia. Café com Democracia. Para você curtir, comentar e compartilhar. Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha todas as manhãs no Café com Democracia. Muito obrigado pela audiência, a você que nos acompanha pelas emissoras de rádio AM, FM do Ceará e da Bahia, que estão conveniadas à Rádio Atitude Popular. E a você, internauta, que está em qualquer lugar do planeta, que nos encontra em uma das plataformas onde está o Café com Democracia. Muito obrigado pela conexão, muito obrigado pela curtida. A gente lembra muito que no YouTube é muito legal você se inscrever no canal da Atitude Popular. E a gente agradece também quando você indica o nosso programa, quando você compartilha o nosso programa com a sua rede de amigos, porque assim é que a gente vai ampliando e fortalecendo essa corrente, esse elo de comunicação alternativa e de jornalismo popular. Hoje o Café com Democracia vai voltar ao tema da pandemia. Nós estamos encerrando mais um mês, a pandemia continua firme e forte e a nos ameaçar, de tirar muitas vidas de queridas pessoas, e a gente volta a falar sobre ela se a gente consegue enxergar aí uma luz do fim do túnel. E a gente traz uma pergunta: o atual estágio da vacinação pode conter a pandemia? Essa resposta é muito fácil, claro que não. A vacinação avança vagarosamente em todo o país, e é porque os governadores estão fazendo muitos esforços, porque o governo federal não está nem aí, ao contrário, deu todas as provas de ser não só negligente, mas criminoso. E isso tem nome: Bolsonaro. Muito bem, dessa história a gente já sabe. A vacinação vai avançando lentamente, graças a Deus, continuamente, embora haja em alguns estados e algumas cidades problemas, e às vezes problemas gravíssimos, de falta de vacina. É dificílimo coordenar tudo isso sem que seja com a mão o guarda-chuva, a força e proteção de um governo federal. Os governos estaduais fazem demais às vezes. Agora, nem sempre dá certo, gente. E a gente ainda tem problemas com a cobertura vacinal, que ainda é muito pequena, para a gente ter uma confiança, para a gente ter uma esperança mais concreta, e a gente continua e vai continuar tendo problemas, inclusive de falta de vacina. A gente vai conversar sobre isso com duas pessoas lindas, maravilhosas, que eu adoro, dois médicos muito queridos e muito respeitados. Arruda Bastos, ele está aqui pelo Médicos e Médicas pela Democracia, e também com Mário Mamed, ele que é do coordenador do Setorial de Saúde do PT de Fortaleza. Muito legal, vamos bater um bom papo hoje. Na técnica está o Jonathan Neto, na produção o Estras Gomes, e a direção da Rádio Atitude Popular é do Souza Júnior. Comece melhor o dia. Café com Democracia. A apresentação do jornalista Alberto Perdigão. Muito bom dia a você que está entrando agora no Café com Democracia. Hoje a gente faz uma pergunta: o atual estágio da vacinação pode conter a pandemia?
A gente vai responder isso já já. Antes de começar o programa, eu quero me autodescrever. Eu sou mestiço, tenho um cabelo curto, preto, eu tenho uma barba rala, curtinha, assim, já meio esbranquiçada. Estou usando uma camiseta azul marinho, arroxeada, como se diz no Ceará, e um boné vermelho do MST. Adoro esse boné e adoro o MST. Muito bem, gente, vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta. Se o atual estágio da vacinação pode conter a pandemia. A gente faz esse balanço no final de mais um mês de pandemia, tá? E no momento em que o governo do estado, certamente confiando em dados de redução da circulação do vírus, redução das internações, redução das mortes, avanço ali, algum avanço tímido, mas importante sempre, na vacinação da dose única ou da segunda dose, muito bem. O governo relaxou um pouquinho mais, flexibilizou um pouquinho mais. Bares e restaurantes, por exemplo, no novo decreto, podem funcionar até 11 horas da noite. O problema, meu amigo e minha amiga, eu fico, sem nem o que dizer, eu fico estarrecido, eu fico boquiaberto quando eu vejo os bares hiperlotados. Ninguém está nem aí, nem o dono do bar, nem o garçom, nem a cozinheira, nem o frequentador. Ninguém está nem aí para a pandemia. Parece que não tem pandemia. O decreto, gente, não é para a gente se suicidar, não. É só para funcionar até 11 horas. Bom, falei demais. Quem entende é o Arruda e o Mário. Quero começar com o Arruda. Começar pelos mais velhos, né, Mário? Respeitar os mais velhos. Vamos começar com o Arruda? Rapaz, Arruda, será que você consegue me responder essa pergunta? Se for pelos cabelos brancos, a gente empata, viu? Vamos começar pelo Arruda. O atual estágio da vacinação pode conter a pandemia? Você está animado, desanimado, preocupado? Qual é o quadro que você traz para a gente, Arruda? Obrigado por ter vindo, bom dia. Bom dia a todos. Café com Democracia, meus grandes amigos, Jonathan Neto, o Esdras, o Alberto Perdigão, meu querido amigo do peito, Mário Mamed. Vou só lhe ajudar, viu? Faltou você dizer que estava pé da vida. Você ficou atrás de uma palavra melhor e tal. Não, nós estamos aqui pé da vida com a situação que nós estamos vivenciando no Brasil no momento atual. Né? O Conselho Federal de Medicina que é genocida, um presidente genocida, um ministro que também é genocida, os outros ministros que saíram da mesma forma. E agora o problema grave de vacinação. As vacinas chegaram no Brasil e o Ministério da Saúde está sentado em cima das vacinas. Eu não entendi ainda, viu, Mário? Porque, quer dizer, entendi um pouco. As vacinas chegaram em quantidade maior e essas vacinas não estão sendo distribuídas. O Ministério da Saúde está com alguns dias, por isso que 8 cidades, 8 capitais e várias outras cidades estão sem campanha de vacinação nesses dias. Olha, quando pensar que vacinação, num ritmo desse, 17% da população vacinada com 2 doses, pode conter pandemia nenhuma? Não pode. O Ministério da Saúde totalmente tonto. Foi substituída a coordenadora de imunização do PNI, quer dizer, Programa Nacional de Imunização, o melhor do mundo, trocaram a coordenadora. Aliás, a coordenadora pediu para sair porque não aguentava mais sugerir campanha de publicitária, sugerir que a vacinação avançasse, e o Ministério fazendo exatamente o contrário. Né? Os ministros todos que rodaram aí, inclusive o Queiroga agora, que gosta muito de viajar, fazer política, fazer média, mas realmente em termos de gestão de saúde, gestão do SUS não faz nada. Então, não podemos confiar nessa vacina. O Ministério agora está voltando atrás, antecipando aí, pensando em antecipar a segunda dose da Pfizer, né, de 12 semanas para 3 semanas, passando para 21 dias, coisa que o estado do Ceará e outros estados, Rio, São Paulo, já fizeram isso, porque o problema hoje se chama falta de vacinas distribuídas nos municípios e nos estados e a variante Delta. Só isso, variante Delta, que nós estamos chegando agora a 200 pessoas identificadas com variante Delta e mais de 12 óbitos. E ela é muito mais infectante, ela causou estrago por onde passou e vai causar aqui, nesse ritmo que nós estamos indo, vai causar. Então, aí, cabeça fria, os governantes, não pode flexibilizar mais do que já foi flexibilizado. E eu confirmo aqui, pé da vida com essas aglomerações. Eu acho que tem que bater forte nisso, porque não temos como, não existe condição sanitária nenhuma de flexibilizar e de abrir mais a economia do que já foi aberto. Nós estamos correndo já um grande risco. Os números, se você acompanha todo dia, eles já deixaram de cair na velocidade que estavam caindo.
Tá certo? Ontem, quem olha aquele mapazinho dos consórcios de imprensa já está vendo estados vermelhinhos. Os estados ali não tinha ninguém vermelhinho, já está com alguns dias que começa a aparecer ali, Piauí, Amazonas voltando, né, Mato Grosso, não sei o quê. Então, isso não é de graça, porque realmente, em alguns locais, a doença deixou de cair no ritmo que estava caindo. Não tem vacina, não tem quantidade suficiente de vacinados em segunda dose e não tem essa coordenação do Ministério da Saúde também, além da roubalheira toda que nós já estamos vendo com a CP da pandemia, descobrindo agora que esse Ricardo Barros foi um grande atraso como ministro da Saúde, aliás, pior do que ele, talvez o Pazuello. Os dois vão brigar para saber quem foi pior ministro da Saúde, se foi o Pazuello ou foi o Ricardo Barros. Ricardo Barros e o Pazuello estão disputando, mas hoje mesmo, quer dizer, a notícia, vários processos com aquela Global e que é sócia dessa Precisa foram encaminhados agora por pagamento antecipado também. É a mesma coisa que queriam fazer com a Covaxin, sempre com a intermediação do Ricardo Barros. Valeu, Arruda Bastos. Olha, a sensação que eu tenho é que a pandemia da corrupção é bem mais grave e bem mais antiga, viu? Difícil, né? Até quando a gente está com uma calamidade nunca vista no país, hoje nós estamos comemorando, entre aspas, 1.000 mortos por dia. Aliás, mais de 1.000 mortos por dia a gente está comemorando. Já foi 2.500, gente. Brincadeira, já passamos de 500 mil, né? Já vamos para 600 mil mortos daqui a poucos dias. O que é isso? Muito bem, valeu, Arruda Bastos, pela primeira fala. Quero ouvir o Mário Mamed. Antes de mandar, Mário, aqui um bom dia muito carinhoso para duas mulheres lindas, maravilhosas que estão aqui no programa. A Pilar Gonzalez está assistindo de Fortaleza e a Bel Castro. A Bel Castro está nos assistindo do Cratinho de Açúcar. Muito legal tê-las aqui. Venham sempre, meninas. Mário Mamed, o seu comentário, a sua avaliação inicial. Bom dia, obrigado por ter vindo. Meu querido Perdigão, Esdra, meu querido companheiro, colega de profissão, muito me honra, Arruda Bastos, produção do programa, obrigado pelo convite em primeiro momento, eu sempre fico muito honrado quando meu nome é lembrado pela produção e por vocês, e é uma alegria muito grande participar. Mas eu creio que os comentários do Arruda já dão uma boa dimensão, uma preocupante dimensão da situação que a gente está vivendo. Primeiro, a dimensão da gravidade da epidemia em todo o mundo. Foi uma coisa que preocupou todas as nações em todo o planeta. E, na maioria das nações, aquelas que dispõem de recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos, enfrentaram com seriedade a pandemia. Cometeram falhas? Sim, cometeram, porque é uma doença nova, com característica bastante diferente, com sintomatologia bastante diversa, com todo um quadro de evolução também, surpreendendo a categoria médica, surpreendendo os profissionais, mas todos se esforçaram verdadeiramente para ter política de contenção da pandemia, seja pela agilização do processo vacinal, seja pela agilização das medidas de contenção e de restrição de circulação de pessoal. Essa é uma questão que a gente tem que analisar. No Brasil foi levada no deboche pelo Bolsonaro, foi levado na molecagem, foi levado na base da indecência de comportamento, sem um pingo de respeito à vida humana. Pelo contrário, deboche o tempo todo, coisa que não é aceita por parte de ninguém, e muito menos quando ele representa um poder de Estado na figura de presidente. O que ele fez é simplesmente, o que ele está fazendo é simplesmente imoral. Ele e os moleques que trabalham com ele. Eu, ligando para conversar um pouco, preocupado com isso, fiz uma ligação para um amigo em Brasília e perguntei como é que você está vendo essa situação. Esse Mário está muito difícil, porque dentro do Ministério o Bolsonaro colocou 20 coronéis que não entendem porra nenhuma de medicina, não entendem nada de SUS e estão ocupando os cargos de mando. É controle do Ministério da Saúde. Controle para quê? Naquela época, eu estou falando isso, há 6 meses atrás, essa conversa, parecia um controle por uma visão autoritária. Mas depois a gente vê que o controle era para manter o esquema de corrupção dentro do Ministério. Disputa de 2 quadrilhas, uma ligada ao mundo dos empresários da má prática e o outro ligado ao Centrão. É tanto que se bateram e a coisa veio à tona. A coisa veio à tona pelo conflito entre eles.
E aí, quando você tem um Programa Nacional de Imunização da dimensão do Programa Nacional, que é referência para vários países do mundo vieram ao Brasil se espelhar, aprender, se assessorar, pedir conselhos, orientações, as rotinas do Programa Nacional de Imunização. O Brasil tem uma capacidade enorme nesse campo, já fez grandes campanhas exitosas. E a campanha tem que ser realmente exitosa, tem que ser de curto prazo, no prazo mais curto possível, alto nível de eficácia, alto nível de eficiência, alto nível de cobertura, credibilidade junto à população, apoio da imprensa e baixo uma mídia muito positiva, estimulando as pessoas a se vacinarem. Nada disso foi feito, pelo menos na dimensão devida. Bolsonaro negou até as campanhas de vacinação e distorceu outras. Então, nós estamos nesse quadro que a Arruda comentou, não quero me alongar muito, prefiro ouvi-lo pela sua sabedoria, pelas suas informações. Nós estamos com 8 capitais com a vacinação parada. Nós estamos convivendo novamente com a vacinação, com a eclosão da cepa Delta. 200 casos não é pouco caso diante de um cenário desse, não, porque a capacidade de progressão e de transmissibilidade do vírus é muito rápida. Isso pode se alastrar de maneira preocupante. E com 17% é muito baixo o índice vacinal. O ideal seria nós estarmos hoje pelo menos com 50% da população vacinada. Aí teria um freamento, aí teria uma desaceleração da epidemia. 17% não freia a epidemia. Ela está rolando com facilidade. E a população, talvez embalada pela ignorância e pela maldade do Bolsonaro e por desinformação, está agindo aqui e acolá como se nada estivesse acontecendo. E a pressão do mundo econômico desmedida. Penso na economia, não penso na economia de vidas. Penso em economia de divisas. Penso em retornar à normalidade que não existe. Então, é um cenário realmente preocupante. Eu considero que nós vamos conviver com a situação do Covid por um tempo muito largo e perderemos muito mais vidas. Eu estimo que a gente chegue a 700 mil perdas ou mais. E outra coisa, o descaso individual que não é tratado de maneira muito responsável. Eu peguei um voo para Brasília, vim deixar meu neto, eu estou em Brasília hoje, meu neto foi passar uns dias com a gente em Fortaleza, até para descomprimir um pouco, muito isoladinho, e dentro do avião tinha um Zé Bonitinho lá, todo prontinho, com a máscara debaixo do queixo. Estava 4 filas na frente da minha cadeira. E eu não consegui falar com o aeromoço, o comissário de bordo, para dizer, olha, nós estamos dentro do avião, fale com esse moço aí para ele se comportar, botar essa máscara. Não, levantava, conversava, fazia gracejo, fazia piada, de maneira estúpida, imbecil e irresponsável. Isso foi um voo de 3 horas. Se ele tivesse com Covid, se ele estiver com Covid, quantos vírus ele lançou dentro do avião? Então, são coisas que fogem do controle, né? Fora o descaso do desgoverno Bolsonaro. Esse cara vai ter que pagar por esses crimes, ele e a canalha dele. Valeu. Mário Mamed, muito obrigado pelo comentário. Estamos recebendo o Mário Mamed e o Arruda Bastos, 2 médicos muito queridos, respeitados e muito atentos à questão da pandemia, para a gente tentar entender, né, o ritmo da vacinação como possibilidade de contenção do avanço do coronavírus. Olha, o Arruda, vamos entrar um pouquinho mais nessa questão do Delta, da variante Delta. Eu vou fazer uma pergunta que é um pouquinho ampla, complicada, e você vai destrinchando aí devagarinho. Primeiro, qual é a situação mínima ideal de cobertura? Qual é o percentual? 70%? Quer dizer, eu quero saber esse número para ver quanto distante nós estamos desse proporcional, desse índice de imunização. Porque, gente, não interessa a vacina, claro, é importante, mas não é a vacina que salva, é o índice de cobertura que faz conter o avanço, a circulação do vírus. Não adianta você estar protegido e as pessoas da sua casa não estarem, porque elas tanto vão se contaminar como vão passar o vírus para outras pessoas. Ok? Então vamos pensar um pouquinho mais de forma complexa e um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais profundo, para entender qual é o grande desafio que se coloca para o poder público e para a sociedade. Muito bem, qual é esse índice? A minha ideia. Quando poderíamos, mantendo o atual ritmo aqui no Ceará, quando poderíamos, aí é uma continha matemática, chegar, daqui a quantos meses poderíamos chegar a esse índice de cobertura razoável, mínima, aceitável? Tá? E aí você aproveita e emenda, e eu quero ouvir o Mário também, tá?
se a variante Delta é mais rápida do que a vacinação. Porque eu não estou apavorado porque a gente tem que ter muita serenidade, muita calma nessa hora, sinceramente, tá? Mas eu fico com medo. Eu fico com medo de estar tomando há 1 ano e meio todos os cuidados. Já tomei, inclusive, a primeira dose. Pô, aí vem uma variante aí, pô, e me pega. O que é isso? Tá entendendo? É um pensamento individual, é verdade. Mas eu acho que as pessoas pensam mais ou menos assim. E com toda razão. E querem o avanço da vacinação. Então, pé da vida com o Bolsonaro, que ao invés de fazer um grande esquema de vacinação, uma política pública sem data para terminar, ficou tentando criar o sistema único da corrupção e não fortalecer o sistema único de saúde, sabe? A prioridade era tirar uma grana ali da crise. Não, esse crime não tem comparação, gente. Arruda, nos ajude aí a entender, e eu quero ouvir o Mário logo em seguida. Ô Perdigão, no mínimo 70%, né? Porque nós estamos longe. O problema do Brasil é o seguinte: observou que outros países deixaram de uso de máscaras em locais abertos, deixou de flexibilizar mais. Aí acha um país que já está com 60%, 70% de vacinado de segunda dose, tudo bem, pode se dar o luxo de ter esse tipo de flexibilização. Quem não alcançou ainda isso, nós estamos com 6 meses de campanha de vacinação. Estamos com 17%. Estamos com meio ano de vacinação, estamos com 17%. Mais 1 ano, mais 6 meses completando o ano, nós vamos estar com o quê? Com 34%, 40%, 50% longe ainda. Tá certo? O problema da variante Delta é para quem não está vacinado de jeito nenhum, para quem tomou só a primeira dose. Tanto que o Ministério está voltando atrás para orientar que a segunda dose seja antecipada, porque os estudos demonstram que a segunda dose da Pfizer ela dá uma proteção maior para essa variante Delta. Então, se a pessoa tomou a primeira dose, espera 3 meses para tomar a segunda, tá certo? Vai ficar nesse período com uma imunização incompleta, com risco, como você falou, de contrair essa variante. Então, quer antecipar para proteger um pouco mais com a segunda dose. Então, o problema agora não é correr com a primeira. O problema agora é o seguinte: é tomar a segunda dose também, correr com a primeira e fazer com que as pessoas tomem a segunda dose. Aqui um alerta no seu programa, né, Alberto Perdigão? É incrível como as pessoas não vão tomar a segunda dose. Nós temos um contingente grande de pessoas. Em São Paulo, quase 800 mil pessoas não tomaram a segunda dose. Aqui no Brasil, em alguns municípios, também as pessoas tomaram a primeira dose e não vão tomar a segunda. Não estão imunizados. Não estão imunizados. Então, só 17% da população, bota aí 220 milhões de pessoas. Nós só temos 17% dessa população vacinada, tá certo? Só temos 17%, então estamos longe realmente de ter uma vacinação e longe pelo ritmo que nós estamos vendo, tá certo? E parece não, que é uma coisa proposital mesmo, tá certo? Talvez inventando depois alguma outra coisa, coloca dificuldade para vender facilidade depois. Depois vão fazer alguma negociata com vacina, que é isso que nós descobrimos agora com relação à pandemia. Então, estamos longe. O apelo que eu faço: quem tomou a primeira dose, continue mantendo seus cuidados. Quem não tomou dose nenhuma, continue mantendo seus cuidados. E juízo na cabeça de prefeitos e governadores do Brasil todo, aqui do Ceará. Não podemos ir na onda que a doença acabou. Não acabou. Nós estamos vivenciando a mesma coisa da primeira onda. O ano passado, sabe que nós não temos memória? Eu sei que a memória é curta, com a pandemia mais curta ainda. Nós estamos cansados, mas nós estamos fazendo a mesma coisa que fizemos no ano passado. Eu sou escritor, escrevi um livro, Diário de uma Quarentena. Fui essa semana, estou revendo o livro que eu vou publicar, estou revendo as crônicas que eu escrevi, são mais de 200 crônicas, e estou vendo que nós estamos vivendo agora a mesma coisa do ano passado. Então, não é possível. Estamos longe ainda, estamos longe de acabar com a pandemia aqui no Brasil. Valeu, Arruda Bastos. Eu vou contar uma historinha antes de ouvir o Mário, e a gente já vai se encaminhando aqui para o final do programa. É uma pessoa amiga, de um bom nível de informação, diria, não é um especialista, mas ele me comentava que lamentava que o Castelão não estaria aberto no próximo domingo para o jogo Ceará e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, a Série A.
Aí eu disse, não, cara, você é louco? Abrir o estádio? Sim, tem que abrir, rapaz. Esse negócio de pandemia, isso já acabou. Acabou. O que é isso, querido? Não fala isso, não repete. Não diz isso na frente dos teus filhos. Nós estamos com uma situação quase tão grave quanto no início, ou quanto há 6 meses atrás. Aí disse, não acredito não, isso é coisa da imprensa. Eu disse, não, meu filho, tenha calma. Você não precisa de estádio de futebol, você não precisa de futebol, você precisa da sua vida, da sua família. E ele me tratando assim como um maluco, como um louco. Aí ele dizia, não, você... esse governador quer acabar com o futebol. Eu disse, não, tá bom, já tá bom. Aí eu falei assim, não, calma, não, deixa para lá, vamos mudar de assunto, porque é difícil convencer as pessoas sobre o que é uma pandemia. E sobre o que é uma pandemia com essa gravidade. Que nós temos uma alta letalidade, uma circulação, desculpa aqui o trocadilho ou a imprecisão, o português ruim, ela é virulenta. Ela se espalha numa rapidez e ela atinge as pessoas numa violência que, gente, nunca houve no mundo isso. Nunca, nada igual nem parecido. E as pessoas ficam menosprezando como se fosse uma gripezinha, certo? E não percebem que estão repetindo um discurso suicida, certo? Às vezes até reclamam do Bolsonaro, que, como o Mário falou, e achei muito próprio, debocha, além de trabalhar contra. Fica fazendo palhaçada, mostrando a cloroquina para a Ema lá do Palácio, tá? E a gente fica repetindo um senso comum que é tão nefasto, tão danoso, tão daninho, quanto o discurso mais bolsonarista. Gente, é preciso muito cuidado nessa hora. Olha o que a gente está pensando, olha o que a gente está falando, olha o que a gente está... como a gente está se comportando. Não quero ser o dono da razão, não. Eu quero só estimular as pessoas a pensarem, talvez, ajustarem um pouco ali o comportamento. Tá? Porque se não for com cada um e cada uma, não adianta política pública. Se a gente não pensar o que hoje os super especialistas defendem, que é a economia do comportamento. Se a gente tem comportamentos irracionais, as políticas públicas despencam na sua efetividade. Compreende? Isso é uma coisa que o Banco Mundial está preocupadíssimo. Economia do comportamento. Muito bacana esse conceito. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mário Mamed, o seu comentário para a gente encerrar esse programa. Eu vou ser breve, porque eu quero apenas ressaltar alguns aspectos que foram ditos por você e pelo Arruda. Primeiro, as interrupções da campanha vacinal. Isso traz desânimo à população, isso traz uma certa descrença, isso quebra todo um ritmo de uma atividade que precisa ser de alto nível de eficácia e eficiência, desmobiliza os profissionais de saúde que estão na ponta do sistema procedendo à aplicação das vacinas. Então, cada interrupção é um desastre. Outra coisa é que o governo, de maneira manipuladora, safada, mentirosa e desonesta, coloca números absolutos para mostrar a grandiosidade do esforço do governo federal no processo de vacinação. Foram tantos milhões de vacinados. Na verdade, nós estamos com 17% com as 2 vacinas. É muito baixo. Os epidemiologistas falam que para diminuir o ritmo da progressão da epidemia, para desacelerar, você tem que chegar em torno de 40% a 50%. Nós estamos longe disso. No panorama internacional, nós somos o 66º, 66, né, na relação dos países que priorizaram e desenvolveram a cobertura vacinal significativa. 66 é um lugar muito que nos envergonha, quando a gente tem o mais importante Plano Nacional de Imunização do mundo ocidental. Então, é uma vergonha isso. A outra coisa é mudança de ministro, 4 ministros mudar de curto prazo e colocado 4 incompetentes, 4 subservientes, 4 capachos, e o incompetente maior, o Pazuello, que parecia muito mais uma figura de desenho animado, uma figura de filme cômico. É simples assim, um manda, outro obedece. Meu Deus, nós estamos numa epidemia num país de dimensão continental. Não é possível você levar isso na galhofa. Pois bem, o que eu quero acreditar é que a população tome ciência a partir de uma rebordosa que é esperada, é provável que aconteça lamentavelmente, tristemente,
que tome consciência, e os empresários que pressionam pelo retorno a atividades normais, numa situação de anormalidade, tenham a percepção de que não há retorno à economia, a desenvolvimento, a crescimento econômico, diante de uma pandemia dessa dimensão, sem o controle devido, sem que ela seja freada, sem que ela seja contida. E vamos assistir, certamente, a mais denúncias, a mais coisas vergonhosas que está sendo levantado pelos integrantes da CPI do Covid. É lamentável, é muito triste. Mas vamos vencer. Nós somos teimosos, nós somos resistentes, nós somos capazes e vamos levar adiante a nossa luta, divulgando em programas como esse, divulgando em redes sociais, orientando, pedindo, aconselhando, porque uma coisa eu aprendi nesse processo todinho, não sei se vocês têm a mesma ideia, eu não discuto com bolsonaristas e negacionistas, não adianta, porque eles não se movem por uma lógica da razão, do diálogo, do debate, das informações, eles se movem por uma coisa meio fundamentalista, como se fosse uma seita religiosa que não admite qualquer contestação dos seus valores medíocres, né? Então é muito difícil, é melhor a gente procurar convencer aqueles que a gente possa ter acesso e que não tem essa posição radical de negar a vacina, negar a política de saúde, negar a própria epidemia. Nós vamos ter muito trabalho pela frente, porque nós vamos conviver com a epidemia por um período mais ou menos largo, com picos de explosão, picos de freios, diminuição de casos, aumento de casos, mas vai ser um processo longo. O que me dá a dó é da juventude, sobretudo, porque o velho está mais acomodado, o velho sai menos de casa, as pessoas mais maduras encontram outras maneiras de se divertir, de ler um livro, ver um programa de televisão, um filme, mas a meninada e a juventude está sofrendo muito com isso. E essa responsabilidade por esse sofrimento é da sociedade como um todo e nosso, como pais, como educadores, como expressões sociais, que devemos ter uma atitude mais dura quanto a isso. Nós precisamos proteger essa meninada e garantir a expectativa de futuro. Eles não podem continuar presos em suas casas por mais 1 ano, 2 anos. Eles precisam ter uma política de saúde que seja capaz de conter a epidemia e que eles possam voltar a uma situação de mais circulação, de mais contato com seus colegas, com seus amigos, frequentando os ambientes sociais. Essa responsabilidade é nossa. Nós vamos ser cobrados por isso. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Mário Mamed, pelo comentário. Só lembrando que a gente tem muita preocupação também, né? Até uma certa, como é que eu posso dizer? Uma pena, né? Das pessoas que precisam trabalhar, né? Que tem que trabalhar fora de casa, que tem que trabalhar com contato com as pessoas. Agora, é preciso entender, por outro lado, que quanto mais flexibiliza e quanto mais a gente irresponsabiliza o comportamento, né, em relação às normas de controle e de contenção do vírus, mais a gente adia o final da crise. Se há um ponto de equilíbrio, deve ter, tem muita gente estudando isso. Se o governo tenta seguir esse ponto de equilíbrio ou diminuir esse gap aí, essa diferença, eu confio, sinceramente, eu confio. Mas a regra é matemática. Quanto mais flexibiliza, quanto mais irresponsabiliza, estou colocando aqui entre aspas, mais a gente adia o final da crise, tá? Uma outra ideia aqui para encerrar o programa. A gente vai, agora que o recesso parlamentar está acabando lá em Brasília, a gente vai voltar ao tema da CPI, a gente vai fazer um balanço do que aconteceu no primeiro semestre, digamos assim, e quais são os novos depoimentos, as novas agendas da CPI da pandemia, que está nos ajudando muito a entender a dimensão e a profundidade da crise ética das quadrilhas que se instalaram no governo por meio e interesse e decisão e comprometimento do presidente, com licença da palavra, Bolsonaro. A gente precisa entender isso, a gente precisa entender para fazer a história, para fazer uma história diferente. Antes de encerrar o programa, quero mandar um bom dia muito carinhoso para a Reni Bastos, nos acompanha de Salvador. Ela diz o seguinte, é muito grave, sim, ela concorda com as ideias que a gente colocou aqui. A Rosa Gonçalves nos acompanha de Independência, aqui no Ceará, e diz: os municípios não têm um plano de atuação destas vacinas. Aqui ainda estão na idade de 40 anos. Com certeza, eu entendo perfeitamente. A dificuldade é geral. Os municípios que têm no governo do Estado um grande esforço, sim. Não sei se é o melhor, não consigo avaliar. Mas é um esforço, tem uma preocupação permanente. Tem, sim,
uma decisão de que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Mas não consegue. Ainda está em 40 anos lá em Independência. Certamente em Tamboril, em Sucesso, em Crateús, deve estar parecido. É assim. E a gente espera o quê? Que melhore. Porque a variante Delta vem aí, a gente não se livrou nem das variantes anteriores, e a gente está preocupado, sim. Quem mais? Beth Menezes nos acompanha do nosso querido Piauí. Legal. Muito bom dia para você, Beth, venha sempre. Arruda Bastos, meu amigo, meu querido, venha sempre. O Café com Democracia está sempre com o coração, os braços abertos para receber você. A mesma coisa eu digo para Mário Mamed, que qualifica demais esses debates da gente aqui sobre pandemia, sobre saúde, tá bom? Eu quero agradecer a vocês dois e agradecer muito a você que nos acompanhou pelas emissoras de rádio conveniadas e a você, internauta, que esteve com a gente pela internet. Muito obrigado pela conexão. Amanhã o Café com Democracia volta com um novo tema e um novo convidado, desses que você não vê na mídia tradicional. Para você, um bom dia. Opa, obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. A Rádio Atitude Popular está sorteando mais um celular Xiaomi de 128 GB novinho e pode ser seu. Para participar, compre agora mesmo um número, um ponto no valor de R$50 cada. Envie uma mensagem via WhatsApp para 85 99662 2120. Café com Democracia. Comitê Popular pela democracia. Comitê Popular pela democracia.